Então, gente, voltamos. Agora vamos começar oficialmente o nosso último dia de simpósio. E a gente vai iniciar com o que vocês estavam tanto esperando aí pelos comentários, o médico veterinário Bruno Ferrari. Ele vai falar um pouquinho sobre abordagem cirúrgica das neoplasias mamárias. E fique à vontade, doutor Bruno. Pode iniciar aí, tá? Bom, primeiramente, muito obrigado, né? Estou muito feliz de estar participando aqui do simpósio com vocês. O simpósio está muito lindo, de verdade. Igual eu estava falando mais cedo, né? Os problemas, eles sempre vão acontecer. Quem participa de alguma organização sempre vai acabar enfrentando diversos problemas. E dá para perceber que vocês estão conseguindo resolver eles, né? E o evento está muito lindo. Ali é um evento de graça, que vocês estão conseguindo angariar fundos, né? Para os animais, para ajuda dos animais no campus. Então, de verdade, está sendo uma honra para mim ajudar, contribuir um pouco com isso aqui tudo, tá bom? Bom, meu nome é Bruno, né, como já anunciaram, eu sou graduado pela UFG, atualmente eu faço residência na parte de clínica cirúrgica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? E eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre a abordagem cirúrgica das neoplasias mamárias. Né? Infelizmente, o Dr. Luiz teve algumas intercorrências, parece, e não pôde falar da parte clínica, o que seria muito interessante, porque, infelizmente, eu preciso dessa base para conseguir colocar algumas ideias, né, inserir algumas ideias para vocês. Então, eu fiz uns pequenos ajustes aqui, coloquei algumas coisas clínicas, e vou tentar ser o mais breve possível, porque não tem como, porque o tempo é um pouco escasso, tá bom? Mas eu vou tentar agir de uma forma mais rápida, mais didática, e qualquer coisa vocês me perguntem no final, tá bom? Bom, toda vez que a gente fala de neoplasias mamárias, né, ou vocês mesmos, parece que a maioria das pessoas aqui assistindo são graduandos, ou quem não é, né, já deve ter visto, né, alguma neoplasia mamária, ou em estágios, ou na rotina, ou na própria clínica, ou no próprio hospital. E geralmente a variação desses nódulos é muito grande. Podemos encontrar, né, neoplasias, eu não sei se vocês conseguem enxergar o mouse, mas vocês podem encontrar neoplasias assim, pendiculares, né, circunscritas assim, e neoplasias mais feias, digamos, né, então maiores, ulceradas, né, aderidas, e essa variação, né, muitas vezes é perguntada, às vezes para a gente, se a terapêutica, né, a conduta para o tratamento dessa doença vai ser diferente ou não. E é algo que a gente vai conversar aqui ao longo dessa conversa nossa, tá bom? Outra coisa interessante também é que muitas vezes, né, quando a gente fala em neoplasias mamárias, a gente acaba associando sempre às cadelas, o que é normal, uma vez que, infelizmente, ainda os felinos, né, estão sendo ainda, eles não são tão presentes nas casas das famílias. Ultimamente, isso tem aumentado, o que é ótimo, né, e, consequentemente, a nossa conduta, né, a nossa rotina na veterinária acaba aumentando em relação aos felinos, tá? Só que a gente tem que levar em consideração duas coisas muito importantes, tá? A anatomia desses animais, ela é diferente, o prognóstico desses animais pode ser diferente, e a conduta, muitas vezes, é diferente também. E eu nem vou falar de comportamento do animal, tá? Do comportamento do felino, que não é um cachorro pequeno, né? Como a gente sempre brinca, tá? Bom, de forma simples, tá? Falando um pouco da etiologia, mas de forma bem rasa, tá? As neoplasias mamárias em cadelas, elas estão em primeiro lugar quando a gente fala de câncer, tá bom? Em relação às gatas, as neoplasias encontram-se em terceiro lugar, tá? Elas ficam, na verdade, atrás só das neoplasias hematopoéticas e das neoplasias cutâneas, tudo bem? E em gatas, quando a gente percebe um nódulo mamário, a gente tem uma probabilidade daquilo ser maligno de 80%, né? Então, assim, não sei se vocês estão um pouco, já sabem em relação o que é maligno ou não, mas de forma bem básica, a malignidade, uma neoplasia maligna, existem outras classificações que vão definir isso, mas basicamente a neoplasia maligna é aquela que tem potencial metastático, ou seja, uma célula neoplásica sair daquele local de origem e ir para um local distante aquilo, né? Por exemplo, um linfonodo, um pulmão, um baço, um fígado, tudo bem? Isso é uma metástase. Então, nas gatas, 80% desses nódulos são malignos, né? E nas cadelas a gente encontra uma porcentagem menor dessa malignidade, mas assim, ainda assim alta, de 60%, alguns autores falam até em 50%, tá? Ambas as espécies,
a gente vai perceber essa doença em animais mais velhos. Por quê? Porque, principalmente quando a gente fala de neoplasia, principalmente neoplasias mamárias, né, essa doença está associada a uma cronicidade de fatores, né, que vão desencadear uma proliferação neoplásica, tá? Então, por isso que a gente vai encontrar sempre animais mais velhos, né, na maioria das vezes, sempre não, na maioria das vezes, animais mais velhos com essa doença. Em cadela, 7 a 12 anos, em gata, 10 a 12 anos, então, assim, só que não quer dizer que a gente vai encontrar só nessa faixa etária. A gente pode encontrar animais mais jovens, né, com essa doença. Até 5 anos, né, acima de 5 anos a gente consegue perceber. E é lógico, né, a gente está falando, né, de nada exato, né. Animais mais jovens também podem acabar desenvolvendo essa doença, mas é mais difícil, tá? Outra coisa que a gente tem que avaliar em consideração no desenvolvimento de neoplasias mamárias. Primeira coisa, né, a idade, que eu já falei, a obesidade. Então, animais mais obesos têm maior propensão de desenvolver essa doença. Outra coisa também é a raça, tá? Ou seja, né, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, as gatas de raça siamês têm até 2 vezes mais chances de adquirir essa doença, uma neoplasia mamária, do que as outras raças da espécie felina, tá bom? Em cadelas também, então, dachshunds, poodle, né, e rottweilers, e por aí vai. Existe uma certa predisposição, né, para o desenvolvimento dessas doenças de acordo com algumas raças. E o outro fator muito importante é hormonal. Então, o organismo, né, naturalmente libera estrógeno e progesterona, e as neoplasias mamárias, elas têm receptores que vão, na verdade, a mama, né, ela tem receptores para isso, e isso pode ajudar no desenvolvimento de neoplasias. Por isso que alguns estudos afirmam que castrar animais mais cedo pode evitar, em uma certa probabilidade, né, que esse animal venha desenvolver uma neoplasia mamária com o passar dos anos. Tudo bem? Bom, em relação à anatomia, né, basicamente, quando a gente fala de neoplasias mamárias, tá, não vou ficar abrangendo muito a anatomia do cão, né, da cadela, da felina, porque são muitas, mas, basicamente, né, em relação à drenagem linfática, que é o que a gente tem que tomar mais cuidado aqui por causa da conduta que vai interferir muito em relação a isso, tá? Então, existem 3 linfonodos, tá, em ambas as espécies que vão participar da drenagem linfática dessa cadeia mamária. O linfonodo axilar, tá? Aqui, o linfonodo axilar, o linfonodo inguinal e o linfonodo poplíteo. Mas, Bruno, o poplíteo, né? O poplíteo está no membro pélvico, assim, ele participa, mas é muito pouco, tá? Então, a gente vai analisar principalmente esses dois, linfonodo inguinal e linfonodo axilar, tá? Esses linfonodos estão presentes em ambas as espécies. Ah, outra coisa. Em cadelas, a gente consegue encontrar, geralmente, 5 pares mamários, né? Algumas vezes a gente pode encontrar 4, algumas vezes a gente pode encontrar até 6. É mais raro, mas pode acontecer. Em felinos, geralmente, encontramos 4 pares de mamas, tá bom? Bom, voltando. Em relação aos linfonodos, geralmente o linfonodo axilar, ele vai drenar as mamas mais craniais, então a mama 1, a 2 e a 3, tá? E o linfonodo inguinal drenar as mamas caudais, o linfonodo, a mama 5 e 4. A mama 3 também. Existe uma sobreposição linfática na mama 3 ou mama abdominal cranial, depende muito da terminologia que a gente está usando, né? E em relação a gatos, a mesma coisa, tá? A gatas, a mesma coisa. Os linfonodos axilares vão drenar as cadeias as mamas mais craniais, e os linfonodos inguinais as mamas mais caudais, tá? Só que em relação aos felinos, a gente tem estudos mais firmes que existe uma comunicação linfática da primeira cadeia, da primeira mama até a última mama, tá bom? A gente tem estudos que comprovam isso melhor, ao contrário em cadelas, que a gente tem um certo problema para ver isso. E existem alguns outros estudos que tentam defender a ideia de que a drenagem linfática não fica somente na cadeia ipsilateral, só de um lado. Ela também tem a comunicação com a cadeia contralateral, tá bom? Só que isso tudo são estudos que estão sendo desenvolvidos. Na verdade, esse é um assunto um pouco polêmico em relação à abordagem, porém eu trouxe aqui pra gente alguns artigos, tá? Que vão direcionar um pouco para você mesmo tirar a sua própria conclusão, tá bom? A ideia daqui, na verdade, dessa conversa nossa, é que vocês, terminando, né, tudo isso, consigam imaginar vocês atendendo mesmo, tá? Porque se fosse ficar falando, né, que a espécie isso, só lendo um slide, ficaria muito complicado e seria um pouco entediante. Então,
eu sempre quero mostrar que vocês saindo daqui, como que vocês podem abordar um paciente oncológico, que muitas vezes, né, toda vez que a gente fala em câncer, é uma palavra agressiva, né? Então, como que você pode abordar isso? Como que você pode, né, entender tudo isso? Então, a primeira coisa, né, que você vai começar a fazer esse diagnóstico, né, é quando o animal chega no consultório. Então, ele chegou no consultório, você já vai olhar e vai fazer um checklist mental. Você vai olhar a espécie dele. É um gato? É uma gata? É uma cadela? Qual que é a raça? Né? Então, pô, se entrou um poodle ou entrou um siamês, tudo isso vai direcionando e e vai dando um leque de diagnósticos diferenciais para gente. Ali mesmo, no momento que o proprietário, né, o tutor entrou com o animal. Comportamento do animal, ver se o animal está alegre, como que ele está reagindo, às vezes a fisionomia, né, do animal está representativa em relação à dor, tá? E a aparência, né? A aparência assim, é até engraçado falar aparência, mas até a forma que o animal às vezes está, como que ele está vestido. Porque, como assim? Lá na Rural do Rio, né, a sala dos residentes, ela fica voltada, tem uma janela e ela fica voltada para a triagem, onde ficam os animais para ser triados para a gente atender. E muitas vezes a gente brinca, porque às vezes vê um cachorro, e em volta do cachorro, no abdômen, está em volta de um pano, e esse pano muitas vezes está hemorrágico, está um pouco amarelado, provavelmente por causa de um exudato. E ali a gente já comenta, já, né, ó, provavelmente temos um atendimento oncológico por causa de uma neoplasia mamária. Então, só para vocês verem que o animal nem entrou no hospital ainda, ele está na triagem, e a gente já comenta que a probabilidade daquilo ser uma neoplasia mamária é grande, tá? Então, olha a ideia, olha de onde vem o diagnóstico, o checklist que a gente tem que começar a fazer. Vem lá de trás, desde a hora que o animal entra no consultório, por exemplo. E tudo bem. Quando o tutor chega com o animal no colo, se for um poodle, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é pegar a cadela ou a gata e coloca na mesa para a gente fazer o atendimento físico. E o que você vai falar? Não, pega a cadela e coloca no chão, porque primeiro a gente tem que conversar com o tutor. Isso aqui é muito importante, tá? Então a anamnese, o histórico desse animal tem que ser detalhado e você tem que perguntar tudo. Alguns tipos de perguntas que você pode perguntar. Seu animal já recebeu algum progestágeno? O que é progestágeno? Algum anticil, né? Se já teve pseudociese, né, aquela gravidez psicológica, se ela já foi castrada ou não, até perguntas mais genéricas, como o animal tosse, né, o animal está bebendo muita água, toda aquela semiologia, todas aquelas perguntas semiológicas que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Porque isso é muito importante para a gente descobrir alguma outra doença associada, ou até mesmo dar um prognóstico para o animal. Às vezes, por exemplo, o proprietário fala que o animal está tossindo muito, e você sabe que neoplasias mamárias têm uma grande chance de metástase pulmonar. Então, quer dizer que se o animal tosse, ele está com metástase pulmonar? Né? Não é isso, mas ele tossir já abre já um sinal na sua cabeça que, pô, o animal pode estar com metástase pulmonar, mas ele também pode ser um cardiopata. A gente está falando de um poodle, por exemplo, né? Então, e por aí vai. E a gente tem que fazer perguntas históricas detalhadas em relação ao próprio nódulo. Então, aqui que vem a pergunta, quando a gente encontra aquele nódulo de 5 centímetros, a gente pergunta quando que apareceu, e o proprietário fala, faz 11 horas, né? Acontece. Mas, geralmente, os proprietários acabam falando assim, apareceu, cresceu muito em um mês. E você já pode acreditar, porque as neoplasias, elas são muito individualizadas, elas podem crescer muito rápido mesmo. Então, velocidade, se ulcerou, se o animal está com dor, se ele está se automutilando, tá? Tudo isso a gente tem que saber e anotar, tá bom? Geralmente, né, aí depois disso, a gente vai para o exame físico. E o exame físico a gente vai fazer conforme a semiologia nos ensinou também, da ponta do nariz à ponta do rabo. Isso não é só teórico, isso é na realidade, na prática, tá? Então a gente tem que fazer um exame físico geral, completo, tudo bem? Eu dou sempre um exemplo muito legal, porque geralmente a queixa principal do tutor, vamos supor, vou dar um exemplo, é um nódulo, por exemplo, em dorso, um nódulo qualquer em pele em dorso, em região de dorso. E às vezes você vai lá e olha só aquele nódulo, faz atendimento super legal em relação àquele nódulo, só que você não olhou mais nada no animal. E às vezes aquele nódulo era um lipoma, por exemplo, e você pediu para o animal ir embora, para depois ou não, fazer uma cirurgia ou não, depende muito. E aí, esse animal tinha uma neoplasia mamária que você não viu, e aí sim era uma coisa imprescindível de você ter visto, porque agora você você está comprometendo a vida do animal, tá bom? Então, um exame físico completo o tempo inteiro, da ponta do nariz ao final do rabo, olhar sempre tudo. Não só a parte oncológica, tudo mesmo. E sempre anotar.
E o exame oncológico específico. O exame oncológico específico, olha o tamanho do nódulo, mede o nódulo. Eu sempre gosto de andar com um paquímetro, né? Porque eu consigo medir o nódulo o tempo inteiro, da altura, comprimento, tudo. Eu olho tudo do nódulo, desenho o nódulo. E porque depois, se o caso proprietário venha voltar em alguns retornos, eu consigo ver se ele cresceu ou não, qual que era o tamanho dele. Então você vai notar tudo: consistência, tamanho, se ele está ulcerado, a coloração, tudo. Tá bom? E, geralmente você pode anotar aqui. Geralmente uma ficha oncológica ou dermatológica, você pode encontrar um desenho bem parecido com esse. E aí você vai anotar tudo, tá? Já me perguntaram também se eu tinha que anotar, se eu tinha que anotar todos os nódulos. E tem que anotar todos os nódulos. Às vezes o paciente tem um nódulo na mama 1, 2, 3, 4, 5, na outra contralateral, anota tudo, tá? É muito importante. Porque você não atende só um animal, você não atende só uma cadela, uma gata, você atende diversos ao longo da semana inteira. Então você não vai lembrar. Você precisa do prontuário na sua mão quando for necessário para você olhar e entender o que aquele animal tem, tá bom? Porque se você abrir o prontuário e não tiver nada, isso é um problema, tá? Então sempre anota tudo. Exames complementares, né? Quando a gente fala de neoplasia, a citologia é aquele exame de triagem, né? A gente faz citologia. E é realmente fundamental. Em neoplasia mamária a gente tem um problema, porque geralmente a citologia ela é inconcludente, tá? Ela é difícil de ser visualizada, é um pouco complicado a leitura de uma lâmina de uma neoplasia mamária, tá? Até porque, se é caso a gente, por algum motivo, né, descobrir, independente do que é, se é uma neoplasia ou não, se ela é benigna ou não, enfim, é, a conduta vai ser a mesma. É legal fazer citologia? É legal fazer citologia. Eu recomendo fazer citologia, principalmente se o linfonodo tiver. Mas vocês vão ver em diversos lugares onde a citologia não vai ser feita, tá? Realmente porque ela é inconcludente. Radiografia e ultrassom. Radiografia e ultrassom são fundamentais. Por quê? É na radiografia e no ultrassom que você vai ver se o animal tem metástase. E saber se o animal tem metástase é muito importante, tá? Aqui, por exemplo, é um animal, tá? Eu peguei isso de um livro, não tinha uma imagem de radiografia, mas esse aqui é um cão que tem uma metástase pulmonar proveniente de uma neoplasia mamária, tá bom? Um animal com metástase pulmonar deve fazer uma cirurgia para remoção de um nódulo em mama ou não? Ele deve ser submetido a uma cirurgia, né? Um protocolo anestésico? Muitas pessoas têm certeza que falaram, não, o animal está com metástase, né? Mas você teria coragem de falar para mim que esse animal não deveria ser submetido a uma cirurgia, né? Uma cirurgia, você acha que esse animal está sentindo dor, né? Esse animal tem certeza, está sentindo muita dor, está extremamente incomodado, não só nessa cadela, mas também os familiares, vê isso, gente, fala de câncer, o proprietário vê que o animal está com câncer, o proprietário vê isso no animal, machuca muito, né? Então, geralmente, quando a gente faz uma abordagem cirúrgica em relação a isso, é geralmente focando no bem-estar, tá bom? O animal pode ter metástase pulmonar? Pode. Mas você não vai deixar isso. Você vai fazer uma cirurgia mais conservadora? Sim, mas você tem que fazer. Até porque, quando a gente fala de ulceração, como é que a gente encontra aqui, tá vendo que exudato, tá necrosado, né? Isso já se torna algo que realmente tem que ser feito, tá? A cirurgia realmente tem que ser feita. Então a gente tem que pesar muito, tá? Pesar em relação ao bem-estar do animal, pesar em relação ao melhor tratamento para esse animal. Isso tudo é muito importante. Cada indivíduo, cada animal é um animal. E não existe uma receita de bolo. Você tem que olhar tudo, olhar todos os lados e encontrar o melhor protocolo para aquele doente, aquele animal que tem câncer. Bom, exames pré-anestésicos, né? Os exames pré-anestésicos, né, geralmente, para qualquer outra cirurgia, né, vamos pedir hemograma, o perfil bioquímico, pelo menos, FA, LT, creatinina e ureia, pelo menos. É legal pedir albumina, é legal também pedir todo o perfil, tudo que você encontrar. Quanto mais exames pedir, melhor, é claro. Mas principalmente a albumina, porque participa até um pouco da cicatrização, tá? Mas olhar o animal como inteiro sempre é legal, porque você consegue ter e passar esses resultados para o anestesista, né? E ele se sentir muito mais confortável para fazer um procedimento anestésico nesse animal e com isso precaver alguns possíveis problemas, tá? E avaliação cardiorrespiratória. Geralmente, essa avaliação, principalmente cardíaca, ela é feita em animais a partir de 6, 7 anos. Só que se você no exame físico perceber alguma alteração na ausculta cardíaca, então
um sopro, por exemplo, né, ou um sibilo pulmonar, por exemplo. Então, você já pede essa avaliação, tá? Porque ela é muito importante para o pré-operatório. E a gente vai falar do procedimento cirúrgico, né? E aí, toda vez, né, vamos para o procedimento cirúrgico. Eu sempre peço, né, na verdade, calma, porque não é só pegar um animal, vai para cirurgia, vamos pegar um animal, coloca ele no dorsal, pega o bisturi e já sai fazendo. Não é bem assim. Toda cirurgia não é só cirurgia de mama ou cirurgias oncológicas, todas as cirurgias devem se ter o quê? Um planejamento cirúrgico. E o planejamento cirúrgico, ele é fundamental, porque quando a gente faz um planejamento, a gente consegue não evitar alguns possíveis problemas intercorrentes da cirurgia. Então, problemas pós-operatórios, problemas até mesmo anestésicos, problemas no transcirúrgico, tá bom? Então, o planejamento ele é fundamental. É sempre legal a gente ter. E como que a gente pode começar a fazer esse planejamento, né? Sabendo quais técnicas que a gente pode utilizar, qual a melhor técnica que a gente pode realizar, tá bom? Eu coloquei aqui algumas técnicas mais abordadas na literatura, tá bom? A primeira, né, marcada aqui no número 1, é a lumpectomia, que é a retirada apenas do nódulo, tá? Sem margem cirúrgica. O que é uma margem cirúrgica? Geralmente, quando a gente está falando de um nódulo, de uma neoplasia, muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente tem que pensar numa margem. Porque se a gente retirar apenas o nódulo, né, ao redor do nódulo existe algumas células satélites neoplásicas ao redor, né, células que estão mutadas. E se você tirar só um nódulo, a probabilidade de dar uma reincidência tumoral é muito grande, tá? Então a gente sempre busca uma margem. Cada neoplasia tem a sua, né, diferença. Então, mastocitomas, por exemplo, que é uma neoplasia de pele, a gente acaba fazendo uma margem de até de uns 3 centímetros, né? E por assim vai, isso é a margem, tá? Número 2 aqui, é uma mastectomia simples, então a gente vai retirar com uma certa margem, a gente vai retirar o nódulo e a cadeia e uma glândula mamária, tá bom? A mastectomia regional, ela vai ser levada em consideração a drenagem linfática que eu conversei com vocês mais cedo, tá? Então, em relação à drenagem linfática do linfonodo axilar e do linfonodo inguinal, tá? Então, se a anaplasia está aqui nessa região, né, em região mais caudal, geralmente a gente vai fazer uma mastectomia regional caudal, retirando a terceira, quarta e quinta mama. E se for um nódulo mais cranial, a gente vai retirar as 3 primeiras mamas. Sempre levando em consideração que geralmente a terceira mama, ela tem uma drenagem tanto do axilar quanto do inguinal, tá bom? E a mastectomia unilateral, né? A mastectomia unilateral, vamos retirar toda a cadeia mamária inteira, tá? Aqui não está presente, mas existe a mastectomia bilateral, que é retirada das 2 cadeias mamárias em um tempo cirúrgico só. Então a gente vai retirar as 2 cadeias mamárias em um tempo cirúrgico, tá bom? Então, unilateral, a gente retira uma cadeia mamária, e a bilateral, a gente vai retirar as 2 cadeias mamárias. Aí, gente, eu pergunto para vocês, né? Já mostrei essas fotos aqui anteriormente, agora eu mostrei, também já tinha mostrado essa, tá? Todas essas fotos, né, na verdade, quando a gente fala de neoplasia mamária, a rotina é tão grande que a gente esquece de tirar foto. E eu percebi que eu quase não tinha muitas fotos para serem mostradas, fotos interessantes. E eu saí pegando foto do Brasil inteiro, da UFPR, da Unesp, né, da UFG, do Rural do Rio. Então, essas fotos aqui são do Dr. Felipe Noleto, ele é oncologista lá na Rural, tá? Todas essas fotos aqui, né, vão ter o mesmo protocolo cirúrgico, a gente vai utilizar da mesma forma, né? Como eu disse, cada paciente tem um caso, né? Cada paciente é um indivíduo diferente, né? Essa foto aqui é da doutora Vitória Gariba, da UFPR Curitiba. Entendeu, gente? Então, cada foto tem a sua... Cada indivíduo tem a sua, né? A sua conduta vai acabar mudando um pouquinho. Mas existem alguns estudos, na verdade, né? Que a gente tem que levar em consideração. Esse estudo aqui ele é muito importante, tá? Ele fala sobre recorrências de neoplasias mamárias em cadelas depois de uma mastectomia regional. A mastectomia regional é aquela que a gente vai tirar somente uma parte da cadeia mamária de um lado só e vai deixar uma outra parte, tá? Esse estudo, ele falou que 99 cadelas que foram estudados nesse experimento, após uma mastectomia regional, 57 desenvolveram tumores nas mamas que ficaram, tá? Então, desenvolveram tumores nas mamas ipsilaterais, tá? Porém, 42 cadelas não desenvolveram tumores nas mamas que ficaram,
tá? O que isso quer dizer, né? Na verdade, colocando isso em questão estatística, né, 58% dos animais que fizeram uma mastectomia regional tiveram neoplasias nas mamas que ficaram, o que é considerável. Basicamente, a cada 10 animais, 6 animais tiveram uma nova neoplasia na cadeia mamária, né, nas glândulas mamárias que permaneceram ali, tá bom? Além disso, né, quando a gente faz a remoção dessa neoplasia, dessa mastectomia regional, a gente pega essa análise, né, esse material, e manda para o histopatológico. Esse patológico vai dar um resultado para a gente, geralmente se é uma neoplasia maligna, benigna, dá um nome da neoplasia para a gente. E dessas 57 cadelas que desenvolveram esse tumor, 46 eram neoplasias malignas e 11 eram benignos, tá? Então tudo bem. Tá, 57 tiveram neoplasias nas cadeias mamárias que ficaram, sendo que desse tumor que foi retirado, 46 era maligno e 11 benigno. Só que ficou, as outras mamas apareceram outros nódulos, e foi retirado, né, esses outros nódulos nas mamas que ficaram, correto? E depois que retirou essas mamas, esses nódulos também foram retirados após esse segundo procedimento cirúrgico, foi enviado para análise também. E agora, dos 11 pacientes que anteriormente tinham apenas neoplasias benignas, agora esses nódulos que apareceram, agora desses 11, 6 era maligno, tá bom? Qual que é a conclusão disso tudo, né? Bom, 57 cadelas não teriam sido submetidos a uma segunda cirurgia. Então, se a gente tivesse feito uma mastectomia unilateral total, 57 cadelas não teriam desenvolvido uma nova neoplasia naquela região mamária, tá? Porém, em contrapartida, 42 cadelas não teriam sido submetidas a uma segunda cirurgia, uma vez que elas não tiveram neoplasias nas mamas que restaram, tá? Porém, algo muito legal de se concluir, que até o próprio artigo concluiu, e o que eu concordo, é que a mastectomia radical, ela é mais invasiva, sim, né? Só que ela é um pouco mais invasiva. É uma extensão da cirurgia. E ela evita uma segunda cirurgia. Evitar uma segunda cirurgia é evitar um outro pós-operatório, é evitar um outro protocolo anestésico, tá? Então isso é muito importante. A gente tem que levar em consideração tudo isso, tá? E aí, é claro, não estou aqui para ditar regras, mas eu acho que tirem as próprias conclusões de vocês, dêem uma olhada depois no artigo, que é muito importante, tá bom? Nesse trabalho aqui, foi avaliado em relação às gatas, a retirada ou não da cadeia mamária, porque nas gatas, como eu lembro que eu falei que quase que os estudos são muito, eles confirmam bem a questão de drenagem linfática entre a cadeia mamária inteira dos felinos, né, das gatas. A questão aqui eu vou retirar somente uma cadeia mamária, né, fazer uma mastectomia unilateral apenas e mandar esse animal embora, ou eu vou fazer uma mastectomia unilateral e depois vou realizar uma outra mastectomia unilateral, ou seja, fazer uma mastectomia bilateral, né? Esse estudo comprovou o seguinte pra gente: a mastectomia é uma correlação entre a mastectomia unilateral e a mastectomia bilateral. A mastectomia bilateral mostrou pra gente 542 dias de sobrevida desse animal livre da doença, de sobrevida dessa gata livre da doença. E a mastectomia unilateral, 289 dias de sobrevida livre da doença, tá bom? É claro que são valores consideráveis, mas aqui no experimento, nesse artigo em si, não foi feito nenhum tipo de terapêutica após a cirurgia. E em ambos os casos, dependendo do resultado histopatológico, se fosse feito uma quimioterapia após a cirurgia, ou seja, uma quimioterapia adjuvante, a gente poderiam, né, ter aumentado a sobrevida livre dessa doença, porque a quimioterapia também combateria, né, a proliferação neoplásica, que poderia, por conseguinte, aparecer na mama contralateral, tá? Mas é um estudo bem legal, achei legal, interessante mostrar aqui para vocês. Quando a gente fala de mastectomias bilaterais, né? A mastectomia bilateral, a gente pode realizar retirando ela inteira, né? A gente retira tudo de uma vez só, que geralmente é feita em gatos, tá? Porque a gente possui uma elasticidade maior em felinos, né, em relação à pele, a gente consegue fechar melhor, tá bom? Mas isso é conduta, tá? Não existe um certo e um errado ainda. E a mastectomia bilateral em 2 tempos cirúrgicos, que é basicamente uma mastectomia unilateral, e depois de 40 dias, geralmente, a gente faz uma outra mastectomia unilateral no lado contralateral, né? Prós e contras dessas duas técnicas, fazer tudo de uma vez ou fazer em tempos cirúrgicos diferentes.
A mastectomia bilateral é legal porque a gente vai ter somente um protocolo anestésico e um pós-operatório, tá? Porém, a gente tem alguns problemas na mastectomia bilateral radical, que é a tensão exercida pelo tecido cutâneo na hora da síntese cirúrgica, na hora de fechamento dessa ferida. Então, a tensão, ela fica muito forte, e com isso, pode acontecer uma isquemia tecidual, uma necrose tecidual e uma deiscência de sutura, por exemplo, tá? Na verdade, pior. Na verdade, a tensão pode ser tão grande que pode impedir, né, o avanço da caixa torácica e o animal pode ter problema na inspiração, de respirar, tá? Isso é sério. Acontece? Acontece, não é comum, mas pode acontecer, tá? Isso tudo a gente tem que ter, né, essa probabilidade, você tem que estar ciente. Como cirurgião, vocês têm que estar ciente, tá bom? É lógico que existem técnicas que eu vou falar um pouco mais pra frente de aliviar a tensão, tá? Mas a gente tem que levar isso em consideração. Mastectomia bilateral em 2 tempos cirúrgicos. Faz uma unilateral e depois de alguns dias faz a contralateral. Problema é que são 2 protocolos anestésicos, 2 pós-cirúrgicos, só que a gente diminui em relação à relação dessa tensão, né, na síntese cirúrgica, no fechamento da ferida, tá bom? Esse aqui que eu tô mostrando para vocês, que é o consenso de mama, o consenso das neoplasias mamárias, tá? Aqui nesse consenso fala um monte de coisa. Eu vou me ater apenas na questão da remoção ou não dos linfonodos, principalmente axilares, tá? O consenso aqui, ele mostra que a remoção do linfonodo axilar, né, porque geralmente quando a gente vai fazer a remoção do linfonodo inguinal, o linfonodo inguinal está tão intimamente ligado à glândula mamária que ele sai junto na mastec. Agora o axilar não, né? O axilar a gente tem que fazer um outro acesso, tá? E é um acesso difícil, geralmente, tá? Principalmente se a gente não faz o uso de alguns corantes para ajudar na identificação, porque na verdade o problema é a identificação do linfonodo. E aqui nesse estudo, né, voltando, ele mostra pra gente a importância da linfadenectomia, principalmente axilar. Porque ele pode ajudar a gente no diagnóstico, no prognóstico. Por quê? O prognóstico, se o linfonodo tiver células neoplásicas, ou seja, já tem metástase. Se tem metástase, o prognóstico é pior, né? E esse prognóstico vai levar a gente à terapêutica pós-cirúrgica. A gente vai olhar esse linfonodo, vai fazer uma análise histopatológica, vai ver qual que é a neoplasia que a gente está enfrentando. Isso tudo vai fazer total diferença na nossa terapêutica pós-operatória. Vai fazer quimioterapia ou não, entendeu? A gente vai enviar esse animal depois, né, para um oncologista avaliar. E a remoção do linfonodo, infelizmente, a maioria das neoplasias mamárias, né, como alguns estudos mostram mesmo, são malignos. Então a probabilidade desse linfonodo já ter sido acometido, mesmo não tendo aumento de tamanho, né, ela é grande, pode acontecer, tá bom? E olha aqui, eu falei que era difícil, né, de visualizar um linfonodo axilar, só que a gente pode utilizar técnicas de corante. Aqui no caso foi um azul patente, tá? Quem me passou essa foto foi o André Marinho, tá, da Rural, e ele fez, tá vendo, olha, ele corou em volta da mama, para que essa mama conseguisse drenar fazer a drenagem na mama e corar o linfonodo, e o linfonodo fica azul, ele salta aos olhos, fica muito fácil de identificar, e aí a linfodenectomia fica mais fácil, bem mais fácil, na verdade, tá? Se o nódulo tivesse aqui próximo, né, ou aqui próximo da região, um pouco mais caudal, talvez, você deveria curar também esse peritumoral, fazer pontos cardeais, né, intradérmicos com esse corante, para que houvesse também a drenagem a partir do tumor. Bom, pré-operatório, né? Quando a gente fala de pré-operatório, tem uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, que é conversar com o tutor sobre a técnica que você vai fazer, tá? Principalmente na mastectomia, porque é uma cirurgia muito extensa e às vezes o proprietário não está preparado para ver uma cirurgia que praticamente pegou o abdômen inteiro, tá? E isso é legal de ser falado pro tutor, porque senão ele vai assustar, tá bom? Depois da MPA, a gente faz a tricotomia, geralmente depois da MPA a gente faz a tricotomia, totalmente, gente, muito extensa, o mais extensa possível, até porque isso é critério, né, de sepsia mesmo no animal, vai facilitar muito pra gente na hora da síntese cirúrgica. E depois que o animal tiver sedado, a gente vai colocar o animal em decúbito dorsal, fazendo sepsia, né, varia muito, mas tem gente que usa o
o iodo, depois usa o álcool, tem gente que usa o dergimante, depois usa o dergimante não, a clorexidine, depois usa o álcool, só não pode misturar o clorexidine e o iodo, tá bom? Que são eles se inativam. E depois que dá incepcia, a gente faz o azopatente, 2 miligramas quilo, intradermo, corredor do tumor, ou da mama, tá? Cuidado que uma sobredosagem disso pode levar a uma toxicidade no animal, tá bom? Bom, no transcirúrgico, eu pontuei, gente, na verdade eu fiz vários tópicos aqui, depois eu vou mostrar as fotos para vocês de como a gente vai estar realmente fazendo, né, de forma mais didática na imagem, tá? Mas eu achei interessante a gente mostrar aqui também tópicos, tá? Primeiramente, a gente vai fazer uma incisão cirúrgica em elipse ao redor de toda a mama, toda a cadeia mamária, tá? Depois a gente vai aprofundar essa incisão até a parede abdominal externa, sempre controlando a hemorragia, não deixar aquele campo cirúrgico ficar totalmente encharcado de sangue. Atrapalha você, atrapalha na hora de você fazer a técnica, é muito ruim, tá? Depois de você controlar tudo, né, controlar toda a hemorragia, você vai começar a fazer uma dissecação do bloco mamário. Então você vai fazer uma leve tração, né, em sua direção, na mama, na parte cranial, por exemplo, e vai começar a dissecar essa cadeia mamária, né, abaixo, no subcutâneo, tá? E vai dissecando com cuidado, muito meticulosamente. Quando o tumor ele é aderido à face muscular, a gente tem que fazer aquela questão da margem cirúrgica. Então a gente tem que remover a face muscular. Até às vezes a gente tem que remover até parte da musculatura. O quão importante é essa questão da margem, porque senão a neoplasia tem uma grande chance de ter uma recidiva, né, de voltar. O tumor pode voltar. Além disso, tomar cuidado com os vasos, né? Ali existem 2 vasos principais que a gente tem que tomar cuidado, que é a epigástrica superficial caudal, principalmente ela, e a epigástrica superficial cranial, tá bom? Sempre ligar, transfixar, né, para ter um menor erro possível de ter alguma intercorrência no transcirúrgico. A gente vai remover essa cadeia mamária em bloco, a gente vai remover a cadeia mamária inteira, tá? Depois que a gente removeu tudo, é interessante lavar com solução fisiológica estéreo, às vezes essa solução pode estar um pouquinho mais fria, tá? É interessante. E depois disso, a gente vai trocar as luvas e trocar todo o material cirúrgico. Todo. A gente vai mudar tudo de novo. Então, a gente vai mudar todo o material cirúrgico, vai trocar as luvas. Tem gente que troca até o capote cirúrgico, tá? E por quê, né? Porque, na verdade, você estava manipulando a neoplasia ali. Agora que você vai fechar, fazer a síntese cirúrgica, você vai começar a colocar sua mão que teve contato com células neoplásicas do animal. E aqui a última coisa que a gente quer é que tenha uma disseminação, né, um depósito de células neoplásicas ali agora nesse animal. A gente está visando a cura, né? Depois que a gente faz, né, troca as luvas instrumental, a gente começa a participar agora a questão da síntese cirúrgica, do fechamento da ferida. A gente vai fazer a divulsão das bordas, que eu vou explicar. A gente pode utilizar uma técnica chamada walking suture para ajudar a diminuir o espaço morto e ajudar também na tensão, para depois fazer a rafia do subcutâneo da pele. Tá? O que é divulsão nas bordas, né? Eu achei essa imagem legal, peguei no VetSmart, que, tá vendo, gente? A gente foi se difussionando toda a pele, liberando toda a pele, porque a pele é elástica. Só que se ela estiver fixa, né, a musculatura, né, a face muscular, ela não tem essa capacidade tão elástica a ponto de a gente conseguir puxar ela, né? Então a gente faz toda uma divulsão. Libera esse tecido, e tá vendo? Olha o tanto que a gente consegue uma facilidade agora para fazer essa síntese cirúrgica, né? Aqui no caso foi feita uma mastectomia bilateral radical, tá vendo? E aqui é o walking suture, que serve para a gente diminuir o espaço morto, né? O que é o espaço morto? É um vazio que existe entre a pele e a musculatura. Isso que vai ficar vazio se a gente não fizer uma fixação dessa pele aqui. Esse espaço vazio pode gerar a formação de seromas, né? Pode ajudar na proliferação de seroma, que é um líquido inflamatório, gerador, atrapalha na cicatrização, tá? Então a gente pode usar essa técnica, que basicamente é você passar um fio geralmente absorvível de longa duração aqui na pele, depois na musculatura e atar o nó, né? Fazer um nó do cirurgião e os 2 outros nós. Pra gente fixar essa pele aqui. Isso ajuda até mesmo na tensão, tá? Bom, as fotos em si, né? Pessoal, aqui tem uma neoplasia mamária, tá? Muito pequenininha, mas existe, tá? E o que eu quero mostrar aqui com vocês, que a neoplasia mesmo pequena, a gente vai fazer a remoção da cadeia mamária inteira, tá bom? Então a gente vai fazer toda a incisão ao longo da cadeia mamária, tomar cuidado com os vasos, dissecar embaixo, né, dessa
desse tecido mamário todo, tirar o tecido mamário inteiro, tá? Às vezes o tecido mamário, ele pode passar um pouquinho aqui, então sempre toma cuidado, tirar tudo para evitar uma recidência tumoral, tá? E depois a gente faz a síntese cirúrgica. Bruno, mas isso aqui é muito fácil, né? A gente tá falando de uma neoplasia muito pequenininha, né? É fácil. Mas, e quando a gente vê, né, uma neoplasia, né, desse tamanho, o que a gente pode fazer? Bom, quando a gente pensa em fazer uma mastectomia bilateral, a gente vai enfrentar aquela questão da tensão, ou às vezes até mesmo uma mastectomia unilateral, que a gente tem que pegar um pouco de margem, acaba pegando um pouco a tensão. E aí a gente tem que lançar mão de técnicas reconstrutivas. Engraçado que quando eu falo em técnicas reconstrutivas, geralmente as pessoas imaginam, né, um dragão, cara, de 7 cabeças, que isso é terrível, né? E na verdade, né, é lógico, a gente tem que sempre estudar, sempre reaver nossas técnicas, existem técnicas mais difíceis. Mas na verdade, pelo menos a técnica que eu vou explicar aqui para vocês, é uma técnica que parece mais um dragão de banguela mesmo, né? Que aparentemente ele está ali a risco, né? Mas depois que você estuda e entende um pouco, né? Ele se torna, né, um amigo nosso que a gente pode começar a utilizar em diversos outros lugares, não só em neoplasias mamárias, né? Na verdade, a cirurgia reconstrutiva, ela é uma ótima área de atuação, ela é muito boa, né? A gente consegue desenvolver diversas técnicas para ajudar na reestruturação cutânea do animal, tá? Infelizmente não tem como eu ficar falando aqui sobre, porque o tempo é curto, mas eu adoro essa área. Então, eu vou me ater apenas na técnica de reconstrução derivada das pregas axilar e inguinal, tá bom? Que é uma técnica simples. Basicamente, nessa prega é aquela que fica entre o cotovelo e o tórax, quando a gente fala axilar, e inguinal, entre o joelho e o abdômen, tá? Essa prega, ela pode ser deslocada, né? E a gente pode rebatê-la, contorná-la para cobrir um defeito, geralmente em abdômen, tá? Pode ser feito também um cobrimento de uma ferida em membro pélvico, né? A gente pode rotacioná-la para cobrir áreas de feridas que ficariam com muita tensão ao se fechar. Aqui um exemplo, não é uma neoplasia mamária, tá? Mas era um nódulo em região do tórax. E aqui ficou legal para eu conseguir explicar para vocês a importância dessa técnica. Bom, aqui tem um nódulo aqui pequeno, é um mastocitoma. Eu não lembro se é um mastocitoma ou um fibrosarcoma, eu não lembro direito, mas eu sei que a margem cirúrgica, ela é grande, tá? Isso foi no meu curricular, no UFPR. E aqui, olha aqui que as residentes na época optaram, né? Usando a prega axilar. Imagina fechar isso aqui, gente, olha, de uma ponta a outra. Imagina a tensão que isso ia exercer, né? Poderia dar licença de sutura e tudo mais. Utilizando a prega, liberou a prega, olha o acomodamento cutâneo em relação àquela ferida que antes era gigantesca, né? Agora, olha a facilidade, olha a tensão aplicada sobre essa ferida cirúrgica. Nem se compara, né? Aqui, se fosse em relação à neoplasia mamária, é basicamente a mesma coisa, tá? A questão da diferença no final da cirurgia é que essa incisão iria se prolongar até mais caudalmente, tá bom? Aqui é um plano cirúrgico de uma neoplasia mamária, tá? Que foi feito bilateral em um felino, tá? Em uma gata. E aqui foi utilizado a prega inguinal, tá? Para o fechamento com menos tensão, né? Para síntese cirúrgica. O transcirúrgico aqui, um outro transcirúrgico, foi feito aqui em membro, né, para mostrar para vocês o quão essa prega inguinal ela é importante, né. Então a gente não precisa só utilizar em mama. Tá vendo? Aqui a gente tem um mastocitoma, né, em membro pélvico, né, e a ferida cirúrgica disso é muito grande, porque foi utilizado margem. Tá vendo, gente? Isso que é margem, ó. Aqui tá o nódulo. A gente poderia tirar somente o nódulo, mas como é mastocitoma, existe quase 100% de chance que aqui existem células neoplásicas, satélites aqui ao redor. Então temos que buscar margem, tá? Essa margem muitas vezes faz uma ferida muito grande que impossibilita um fechamento primário, tá? Então a gente tem que lançar mão dessas técnicas reconstrutivas. Aqui foi utilizado uma prega inguinal e depois foi utilizado, né, um enxerto livre para o fechamento, né, dessa ferida, não ficar uma ferida aberta, né? Pós-cirúrgico, basicamente, a gente vai fazer uma limpeza da região da ferida. Depois de terminar a cirurgia, a gente limpa essa ferida, não deixa o sangue lá, a gente limpa direitinho. E a gente faz uma bandagem compressiva. A bandagem compressiva, ela serve pra gente diminuir aquele espaço morto que eu disse, tá? Porque quando a gente comprime o tecido, né, ali, a gente
faz com que evite a proliferação desse líquido inflamatório, tá bom? Então, é muito importante a bandagem compressiva. Eu vou explicar como que faz. A medicação pós-operatória, geralmente, né, é um antibiótico, um anti-inflamatório e analgesia. A analgesia aqui é muito importante, tá? Como qualquer outra cirurgia, mas a analgesia aqui, por se tratar de uma cirurgia muito extensa, eu gosto de associar a dipirona com cloridrato de tramadol, tá bom? Sempre converse com o anestesista também, né? O anestesista e o cirurgião, eles são um time ali, então vocês têm que conversar, entrar no protocolo. O cirurgião tem que saber de analgesia, mas é sempre legal você conversar e pedir opinião, isso é muito importante. E depois que você retirar essa peça, talvez, gente, aqui entra uma das partes mais importantes que eu vou falar durante toda a conversa nossa aqui. Você não pode pegar essa neoplasia e jogar no lixo. Pelo amor de Deus. Pega essa neoplasia e você tem que enviar ela para análise, por histopatológico. Por quê? Essa neoplasia ela tem que ser avaliada, ela tem que ser estudada lá e ver qual que é realmente aquela neoplasia. Não é porque é câncer que é só um tipo de câncer. Temos diversos cânceres de mama, diversas neoplasias mamárias, né? Entre os carcinomas, a gente, por exemplo, carcinoma mamário, a gente tem diversos carcinomas mamários, né? E cada um tem um grau de malignidade diferente. E você precisa saber disso para um protocolo pós-cirúrgico, uma quimioterapia, que seja, entendeu? Você precisa, até mesmo para você dar um prognóstico pro proprietário, tá? Pro tutor, tá bom? Isso aqui é bandagem compressiva, tá? Essa bandagem compressiva tá linda, cara. Olha, tem até azul, né? Então, é legal fazer assim? É legal, até charmoso, tá? Mas a gente pode utilizar dessa forma também, né? Usando esparadrapo mesmo. É a mesma funcionalidade, a gente vai gastar muito esparadrapo, acontece. Mas pode se utilizar da mesma funcionalidade. E é muito importante ser feito. Essa bandagem compressiva, ela vai ficar por 3 dias no animal, né? Geralmente, né? Cada um tem uma conduta, mas geralmente são 3 dias. E depois de 3 dias, esse animal volta para revisão e você retira essa bandagem. Quando a gente retira essa bandagem, a gente vai avaliar essa ferida cirúrgica, olhar para ver se os pontos estão todos íntegros ainda, ver se tem alguma, né, necrose tecidual e tudo mais. E a gente vai limpar essa ferida, trocar a bandagem e pedir os retornos pro proprietário, né, pro tutor. A retirada de pontos em caninos geralmente são 10 dias, em felinos eu gosto de pedir 15 dias. Em felinos existem alguns estudos que falam uma pseudocicatrização felina, porque os felinos ele acabam produzindo uma menor taxa de colágeno, um depósito de colágeno menor na ferida. Então pode gerar uma pseudocicatrização, tá? Então eu prefiro retirar esses pontos após uns 15 dias, tá bom? E depois a gente vai fazer o que com esse animal, né? A gente vai encaminhar esse animal para uma avaliação oncológica, né? Então, se você não tem muito contato com oncologia, se você não consegue, se tem uma certa insegurança em relação à oncologia, encaminhe esse animal para um oncologista, tá bom? Possíveis complicações, né? O que a gente vai encontrar de complicação, principalmente, né? Principalmente não, a gente pode encontrar complicações em todas as cirurgias, né? Uma delas é o seroma, que é o líquido inflamatório que eu comentei com vocês, tá? Hematoma, afinal a gente pegou, divulsionou, né, a pele do animal inteira, mexeu inteira, lógico que a gente vai tentar ser o mais meticuloso possível para evitar complicações, mas o hematoma é esperado, tá bom? Deiscência de sutura pode acontecer, muitas vezes essa deiscência de sutura pode estar relacionada à tensão, da síntese cirúrgica, mas também há uma infecção que pode acontecer, há uma necrose tecidual, tá? E isso pode levar a uma deiscência de sutura. E uma reincidência tumoral, tá? Como eu disse, a gente está falando de biológicas, a gente não está falando de exatas. Mesmo a gente fazendo tudo, né, o nosso melhor, a reincidência tumoral pode acontecer. A gente evita isso ao máximo, a gente tenta levar isso a 0%, mas a gente nunca pode dar 0% de chance para o tutor, por exemplo, né? Então, é importante deixar o tutor sempre ciente de todas as possibilidades, porque senão ele pode cobrar isso de você no futuro. Então é uma proteção para você como cirurgião, para você como clínico, para você, não importa, para você como veterinário, tá bom? Esse aqui é um hematoma, tá? Como eu disse, é esperado, tá? A gente pode utilizar uma pomada chamada Irudoide. Tem gente que passa outros tipos de pomadas, que são legais também, mas a gente costuma passar a Irudoide, tá? Que tem um potencial muito legal de tirar toda essa vermelhidão, ela tem um potencial analgésico também, é bem legal. Prognóstico, gente. Geralmente, né, eu sempre gosto de falar que prognóstico varia muito de indivíduo para indivíduo, porque
Vai depender do diagnóstico histopatológico do tumor, que a gente pegou, né? Aquele nódulo, a gente não colocou ele no lixo, a gente mandou ele para o histopatológico. Então, a gente mandou esse nódulo para o histopatológico, a gente vai avaliar se esse animal tem um acometimento de linfonodos, afinal, a gente mandou também o linfonodo para o histopatológico, e tudo isso vai influenciar. Se tem acometimento linfonodal, então o prognóstico desse animal, infelizmente, é pior. Dependendo do tamanho do nódulo, se for, em relação a um nódulo de 0,5 centímetros e um nódulo de 5 centímetros, o pior prognóstico é um animal que tem um nódulo de 5 centímetros. Se tiver um nódulo cerado, pior ainda. Aliás, né, a ulceração, ela ocorre justamente por uma proliferação muito grande das células neoplásicas, então o tumor cresce muito, né, e a pele não consegue acompanhar o desenvolvimento do tumor. E aí acontece o quê? A ulcera a pele. É por isso que ocorre a ulceração. Então, por isso que o tamanho do tumor é importante no prognóstico, porque quer dizer que o desenvolvimento das células ali está muito rápido. Então, né, você perguntar para o tutor se está crescendo isso há um mês, ele fala que tá há um mês está crescendo e está desse tamanho, isso é um prognóstico ruim, porque o índice mitótico está muito grande, tá bom? E metástase pulmonar. Animais que têm metástase pulmonar, né, tem um prognóstico já bem mais reservado, tá bom, gente? Então, sempre avaliar cada paciente individualmente. Eu vou deixar vocês com essa frase, aqui, né, que eu disse a palestra inteira, né, a nossa conversa inteira, mas basicamente para todas as doenças, mas em questão do câncer, né, como eu estou falando aqui, os pacientes com câncer têm medo do futuro, porque eles não sabem qual é o futuro deles. A estatística pode ser bem mórbida. Eu digo sempre aos meus pacientes que todo câncer é individual, então a resposta é individual. Obviamente, eu não vou estar falando isso para um cachorro, vou falar isso para o tutor. Eu não sou tão maluco ainda, mas a ideia é isso, conversar sempre com o tutor e falar que a resposta é individual, né? Explicar que câncer é individual, como qualquer outra doença, na verdade, na veterinária, tá bom? E, gente, é isso, na verdade, foi um prazer falar aqui com vocês, eu adoro esse tema, foi muito bom, tá? E aqui estão as minhas redes sociais. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre a residência na rural e eu fico um pouco acanhadas, mas pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu sempre fui a pessoa de perguntar também. Talvez eu demore um pouco para responder, mas eu vou tentar responder. Ou tiver alguma dúvida em relação ao próprio, né, obviamente, ao conteúdo aqui. É isso, muito obrigado. Eu tenho que fazer as perguntas agora, né? Isso, as meninas mandaram pro senhor, doutor? Isso, vou abrir, tá no WhatsApp, não tá? Tá sim. Não, eu acho que não tá no WhatsApp. Eu abro ela em algum lugar? É melhor o senhor só ler e falar. Responder. Sim, mas eu tenho que entrar no YouTube, então, né? Não, as meninas mandaram pro senhor pelo WhatsApp. É porque no WhatsApp não tá, não sei se mandaram, deixa eu ver aqui. Eu acho que não mandaram pra mim, não, as perguntas. Ué, ela falou que tava mandando, deixa eu verificar aqui com ela. Um minuto. Eu posso tentar entrar aqui no YouTube também? Pode ser. Ela não mandou pro senhor ainda. Vou ver se eu consigo. Ela falou que tá enviando pro senhor. Mandou agora. Vamos lá. São muitas perguntas. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo, né? O pessoal gostou, hein? A pergunta aqui se eu sou a favor, né, da não comercialização de anticoncepcionais para evitar o surgimento dessas neoplasias, tá? Olha, eu acho que bom, como veterinário, a gente tem que falar que a gente é contra isso, né? Na verdade, o desenvolvimento neoplásico os anticoncepcionais, eles não vão levar somente ao problema das neoplasias mamárias, né? Vai levar a outros tipos de problemas também, como piometra, por exemplo. Em relação às neoplasias mamárias, há um crescimento muito grande na casuística quando a gente encontra animais que já houveram aplicações desses anticoncepcionais, dos progestágenos. Tanto que é uma pergunta muito comumente que a gente faz, na verdade, para o tutor, se esse animal já recebeu alguma vacina anti-cio, né, como eles costumam dizer. Então, eu sou contra, tá? Eu não gosto de questionar muito conduta, né, dos colegas, mas eu, particularmente, sou contra. Bom, porque os animais obesos têm maior predisposição a ter tumor de mamas, né? Na verdade, os tumores de mamas, eles acabam
eu não tenho muita certeza, posso até confirmar depois, mas em relação ao depósito de estrógeno e progesterona, tá? E como eu disse, existe um fator hormonal muito grande em relação a essa neoplasia. Então, acho que está muito ligado a isso, tá? Mas é algo que eu posso depois confirmar com vocês. Mas é algo claro quando a gente percebe em neoplasias em cadelas mais obesas, felinos mais obesos, a casuística desse animal em relação à obesidade. Tudo bem? Esses dados, malignidade e idade mais frequentes, está relacionados com fêmeas não castradas? Na verdade, isso é uma pergunta muito legal, né? A gente sabe que quando a gente castra as fêmeas anteriormente, a gente diminui as chances desse animal no futuro desenvolver uma neoplasia mamária, tá? Então, antes do primeiro cio, existe uma probabilidade, tipo, se eu não me engano, é 95% de não ter, né, de ter uma neoplasia mamária, e com o passar dos cios, vai diminuindo essa probabilidade, até não existe mais, tá? Porém, qual que é a pergunta aqui mesmo? Se estão relacionados à idade. Sim, estão relacionados, porque quando a gente castra o animal mais jovem, né, a gente diminui a chance desse animal no futuro adquirir uma neoplasia. Sabe levar uma coisa muito em consideração também, legal, importante ser dita. Temos que levar o animal como um todo, né? Às vezes, quando a gente faz a primeira castração antes do primeiro cio, a gente pode levar alguns outros problemas, tá, no animal. Hoje em dia, né, até mesmo em relação ao consenso de mama, que eu mostrei aqui para vocês, alguns autores defendem que a castração seja feita após o primeiro cio, tá? Vai ter uma diminuição considerável da proliferação de neoplasias mamárias e a gente vai diminuir riscos intercorrentes com outros tipos de problemas, como vulva infantil, por exemplo, tá bom? Em relação aos animais SRD, o que os estudos dizem? Qual o cometimento e casuística? Na verdade, né, gente, os SRDs sempre estão em maior... Só um minutinho, Luiz, aqui. Os SRDs sempre estão em maior casuística na nossa conduta, né? A gente encontra muito mais SRDs. Consequentemente, a casuística nossa de SRDs é muito grande. Qual que é o problema disso? Que os SRDs eles estão sempre puxando por um lado. Então, é um poodle que não é poodle, é um cocker que não é cocker. Então, os estudos não conseguem ter uma precisão muito grande em relação a isso. Mas SRD, por ter muito SRDs, né, a casuística também é grande, tá bom? Caso a fêmea castre antes do primeiro cio, ela pode ter predisposição ao desenvolvimento de incontinência urinária ou outro tipo de problema parecido? Foi o que eu disse, né? Existem alguns autores que defendem isso, que a castração antes do primeiro cio, tanto em cadelas quanto em gatas, pode predispor a algum outro tipo de doença, como incontinência urinária também, como vulva infantil, entre outras coisas. Por isso, alguns autores, né, e até mesmo eu recomendo a castração após o primeiro cio, mas também não deixe passar o segundo cio, porque aquela probabilidade que nos favorece começa a decair, tá bom? Qual seria a função do linfonodo de sentinela na cadeia mamária em relação às neoplasias? Né? Na verdade, isso sempre foi muito debatido, né? Retirar ou não o linfonodo. Por quê? O linfonodo ele serve como uma barreira, certo? Então, ele vai sempre barrar uma metastização maior, né, pela via linfática. Só que se o linfonodo já tiver metastizado, deixar ele ali vai aumentar as chances, né, vai favorecer a proliferação metastática. Por isso que, né, até mesmo o consenso já incentiva a linfadenectomia, tá? Então, basicamente, ele é como se funcionasse como uma barreira linfática ali do organismo, não só das neoplasias, mas como de qualquer outro, né, agente infeccioso, né, que é a função, basicamente, dos linfonodos. Na técnica de cirurgia regional e unilateral, a retirada dos linfonodos também. Bom, assim, a retirada dos linfonodos ela já está sendo recomendada, tá? Quando a gente vai fazer, na verdade a pergunta mais importante é quando a gente vai fazer uma cirurgia regional, no meu ver, tá? Geralmente quando o animal ele não tem a gente vai utilizar essa cirurgia apenas para o bem-estar do animal, tá? Então, geralmente, o animal ele tem já uma metástase pulmonar, por exemplo, ou uma metástase abdominal, em um órgão abdominal, fígado, baço. Então, a gente já não começa a pensar já na cirurgia como cura. A gente consegue pensar mais em cirurgia como para o bem-estar do animal. Então, se a gente for fazer a cirurgia, né, se ela estiver ulcerada, por exemplo, ou muito grande, a gente vai fazer a mastectomia regional e retirar o linfonodo, mas também porque a retirada do linfonodo vai dar um fator prognóstico, diagnóstico também importante, tá bom? Porque a gente vai enviar ele para o histopatológico.
Poderíamos, então, recomendar a mastectomia bilateral para o tutor, para que não tenha possibilidade de atingir as outras mamas? Você pode recomendar a mastectomia bilateral, só que sempre levar em consideração os problemas que eu disse, tá? Principalmente em cadelas. Em cadelas, uma mastectomia bilateral é muito agressivo, tá? É uma cirurgia que tem uma tensão muito grande, principalmente que as cadelas, geralmente, os caninos têm os peitos, a caixa torácica mais profunda. E isso acaba gerando uma tensão muito grande, tá? Então, algumas pessoas usam isso como conduta, não tá errado, tá? Mas sempre leve isso em consideração e sempre converse com o tutor, tá? A sua conduta tem que muito ir em relação a conversa sua com o proprietário do animal, com o tutor, tá? É muito importante. Mais uma vez, para sua defesa mesmo. Como saber o quanto de margem retirar? Varia muito de neoplasia para neoplasia. Algumas neoplasias a gente vai tirar com 1 centímetro de margem, outras maiores, e mastocitomas, por exemplo, são 3. Existem neoplasias como sarcoma de aplicação em felinos, muitos autores falam até em 5 centímetros de margem, né? Imagina o tamanho da ferida cirúrgica. Imagina fechar uma ferida cirúrgica com uma margem dessa, sem utilizar uma técnica reconstrutiva, né? Então, por isso que é muito interessante a gente entender um pouco sobre isso. É recomendado fazer a castração junto à mastectomia bilateral em um dos tempos cirúrgicos? Sim, na verdade, né, eu esqueci de falar isso. É importante fazer a castração no primeiro tempo cirúrgico, porque quando você faz a mastectomia unilateral, primeiro você vai fazer a castração e depois vai fazer a mastectomia, tá bom? Para evitar implante de células tumorais no abdômen. Então você vai fazer a castração, a USH, depois vai fazer a mastectomia unilateral. Por quê? Porque como os tumores são hormônio dependentes, você esperar os 40 dias para essa própria neoplasia, para a próxima cirurgia, se for feita, né, pode acabar resultando numa outra neoplasia, na cadeia contralateral. Então, retirar a USH, fazer a USH, fazer a castração é muito importante. O seroma é justamente esse líquido formado por não ter feito a bandagem compressiva. Na verdade, o seroma, ele vai ser formado, tá? Só que a gente tem que minimizar isso. O próprio organismo, ele tende a absorver um pouco o seroma. A bandagem compressiva e até mesmo o uso de drenos, né, a bandagem compressiva para a gente evitar, né, a formação de seroma em excesso, tá? Muitas vezes forma muito acúmulo de seroma, a gente tem que ter que drenar, tá? Ou algumas vezes a cirurgia é tão extensa que a gente pode utilizar, por exemplo, né, uso de drenos cirúrgicos, né? Então a gente coloca um dreno subcutâneo e esse dreno vai tirando, né, vai expulsando o seroma para o meio ambiente, para fora, né? Só que esse dreno tem que ser tirado, não pode ficar muito tempo lá porque ele é um corpo estranho, pode favorecer uma infecção ali, tá bom? Bom, acho que é isso, acho que as perguntas acabaram. Mais uma vez eu queria, né, agradecer a todo mundo, agradecer a comissão organizadora, estão de parabéns, agradecer a todos vocês, obrigado pelas perguntas. Espero muito ter favorecido um pouco, né, nesse congresso aqui, nesse simpósio aqui com vocês, tá? E foi um prazer para mim, de verdade, estou à disposição para as próximas aí. E é isso, muito obrigado. Obrigado, doutor. Nós que agradecemos, doutor. O pessoal gostou bastante, estava parabenizando o senhor nos comentários do YouTube. Falaram Fico que tem feliz. mais. Se vocês querem mais, procurem ele lá, com certeza que ele não vai se negar a responder vocês. Muito obrigado, doutor. Com certeza, agradeço. Muito. Até mais. Prazer lhe conhecer. Imagina, prazer é meu. Fiquem na guarda que já estamos já começando. Uma palestra.